Buenas, estamos aqui de novo. Não é muito frequente, não sou dos melhores produtores de vídeos. Era bom quando dava aula, que daí eu tinha horário para estar na sala de aula, preparava a aula, dava meus 45, 50 minutos de aula, ia para a próxima aula, às vezes eram 2 períodos diretos, para poder falar, por exemplo, de um assunto que voltou à moda. O Jorge Amado, lembram dele? Ah, por que voltou à moda, Jorge Amado? Ora, porque uma vereadora que não merece nem perder o tempo, mas é de Santa Catarina, uma terra que é famosa hoje por defender direitos liberais, democráticos, pátria, família. Ela diz isso com todas as letras, se elegeu com essa plataforma, nem sei o município dela e não quero saber, não faço questão, mas igualmente uma vereadora de Santa Cruz do Sul fez a mesma coisa, tentou censurar um romance da literatura brasileira consagrado, diga-se de passagem, do escritor Jorge Amado. Muito feliz, Jorge Amado não é o meu escritor preferido, mas é um grande escritor, dos maiores da história do país, dos maiores da história de toda a humanidade. Ele é famoso, vendeu muitos livros. Atualmente, óbvio, como tudo no Brasil e no mundo, está meio sendo esquecido, mas que bom que ela resgatou o Jorge Amado. Eu estava olhando a minha edição do Capitães de Areia, que herdei da minha tia. A minha tia tem uma coleção ali atrás, está bem ali, todo aquele monte de tudo ali é Jorge Amado. Quase todos ali, não é todos. Fui na casa do Jorge Amado, na praia do Mar Vermelho, se não me engano, Praia Vermelha, em Salvador, belíssima, um lugar lindo. Jorge Amado viu muito, um homem que escreveu bastante, que infelizmente as pessoas que a gente sabe não têm nenhum conhecimento, não vão ler o livro, pegam frases soltas na internet, como pode se pegar a qualquer momento, qualquer um pode pegar frases soltas na internet, mas pegar um livro, lê-lo de cabo a rabo, interpretar os textos, analisar o contexto histórico, porque isso faz uma diferença. Lembrar que, onde é que está o Jorge Amado na literatura, quando dava aula, lembra, o pessoal foi meu aluno, no Romance de 30. O Romance de 30 também é chamado de um neorrealismo, porque mistura realismo com naturalismo, apresenta o mundo de forma crua, não cruel, crua, como é de verdade. Porque a história basicamente mostra crianças, jovens, que têm que sobreviver sozinhos a duras penas em docas, no cais do Porto de Salvador, com dificuldade, roubando, furtando. Às vezes tem abusos sexuais que acontecem na vida real, cara vereadora. Não é uma apologia. O livro, quando foi lançado em 1937, não fazia apologia a estupro, a sexo. Ele falava sim de que acontecia isso, porque a vida é cruel. Se a senhora for hoje nas docas, ou nas vilas, ou nos bairros pobres da sua cidade, vai ver isso. Acontece inclusive em Santa Catarina. E no caso que o Jorge Amado fez, foi mostrar essa realidade cruel da Salvador pobre, das crianças pobres, esquecidas, marginalizadas, como temos ainda hoje nesse país. E mostrou muito bem isso, com muita propriedade. Tanto que o livro foi um dos maiores sucessos editoriais do país. Vocês sabiam que Jorge Amado, com este livro, ao lado de Érico Veríssimo, que lançou em 38, logo em seguida, bem na sequência, poucos meses de diferença, um é 37, outro 38, lançou Olhai os Lírios do Campo. Os dois foram os primeiros escritores a fazer sessão de autógrafos gigantescas. As pessoas faziam fila para ter autógrafos dos dois. Eu não tenho autógrafo do Érico e nem do Jorge Amado. Nesse livro eu não tenho do Érico. Essa aqui é a segunda edição do Érico, só para vocês saberem, que foi lançado no mesmo ano do primeira edição, várias reimpressões, essa segunda edição, porque vendeu que nem água. O Érico vendeu e o Jorge Amado também venderam muito esses dois livros. Olhar os Lírios do Campo é um livro que trata não de apologia, sexo, ou de jovens abusados ou marginalizados, mas de um jovem que marginaliza, que escanteia o seu próprio pai, que trata mal o seu pai na rua, ou seja, agora a vereadora ou alguma correligionária dela vai dizer que não podemos mais ler Olhai os Lírios do Campo, porque trata de um jovem ambicioso que trata mal o seu pai. Isso é contra o que está previsto na Pátria, Família, Poder e Bíblia, Igreja ou coisas do gênero. Não, gente, isso aqui é um romance que trata de uma paixão, de uma ambição de um jovem, que ele depois no final se arrepende, mas não tem como voltar atrás. Depois a gente cometer esse tipo de erro, não se volta atrás. Por isso que a literatura tem que ser lida em seu contexto histórico. Tem que lembrar que isso é 38, tem que lembrar que é o primeiro romance do Érico, tem que lembrar, se for analisar um pouquinho mais, que o Érico também tinha dificuldades com seu pai, mas se tu lê esse livro aqui, duvido que não escorrerão lágrimas. Porque é muito difícil lidar com essa dor que ele tem, e com seu pai,
e com a sua ambição e com depois a sua paixão, que ele não consegue lidar com ela. Não vou falar agora do Olhar e o Lírios do Campo, mas deveria falar, tem que lê-lo. E também o Capitães de Areia. Aproveitem, agora que voltou a moda, a polêmica, procurem edições usadas, são baratíssimos, vale muito a pena e é uma edição muito bem feita, até que tem umas anotações do professor Alessandro Castro, Pedro Bala, personagem principal, o Sem Pernas, o Sem Pernas era muito engraçado. Eu li esse livro há mais de 20 anos e fica na memória. O João Grande, o gato era malandro, tinha o professor que tinha óculos e lia bastante, e a Dora, a Dora, era linda, a Dora, maravilhosa. E Jorge Amado sabia contextualizar isso aí, apresentava pessoas de verdade em histórias pesadas, cruas, com muito romantismo, ele romanceava, apesar de mostrar um realismo, como o Érico também, ele também romanceava essa vida difícil dos jovens. Portanto, deem uma lida, vão atrás desse livro aqui, vão atrás do Olhar de Jesus do Campo, vão atrás de outras obras deles. Por exemplo, ela está criticando que o livro é uma apologia ao comunismo. Ela devia ler, então, Cavaleiro da Esperança. Esse sim, Jorge Amado, que foi um membro do Partido Comunista, foi deputado, foi eleito, depois foi cassado no governo Getúlio, agora fiquei na dúvida, também fez um romance chamado Cavaleiro da Esperança sobre Luiz Carlos Prestes, quando esse estava preso pela intentona comunista que Getúlio prendeu ele em 35. E daí ele sai depois em 44, às vésperas da eleição, e o Prestes vai apoiar o Getúlio na eleição de 45. É uma confusão. E depois em 50 também. Quando ele sai do poder em 45, depois em 50, e o Prestes, que era um comunista de carteirinha, foi até o final da carreira dele, defendeu que o comunismo era o caminho. Comunismo de carteirinha, comunismo russo, que sabemos que não deu certo. O comunismo russo não deu certo, da União Soviética, né? Não deu certo, não tem futuro. Mas o Prestes era um grande homem, teve uma vida absurda. A coluna Prestes, os 18 do Forte, a sua luta por tentar fazer com que o povo tome as rédeas dos seus desígnios, é muito importante conhecer a vida dele, do Prestes, e aqui é bastante romanceado, mas é interessante, o Cavaleiro da Esperança, mas Olhai, nem se fala, leiam um dos livros mais lindos do mundo. E só para lembrar, os dois livros, o Capitães de Areia e o Olhai, venderam que nem água. As pessoas iam fila para pegar autógrafo dos dois. Dizem que o Érico autografou na Livraria do Globo em Porto Alegre, e a fila, ela pegava quadras e quadras da Praça da Alfândega até, se ajudar 3, 4 quadras, até a livraria, as pessoas esperando avidamente um autógrafo do Érico, de tanto sucesso que ele fez em 38. E o Jorge, a mesma coisa lá em Salvador e lá no Rio de Janeiro, com Capitães de Areia. Gente, só para falar um pouquinho dessa polêmica, não deveria existir essa polêmica, mas é bom que ela exista para resgatar esses autores e essa literatura brasileira que é maravilhosa e não pode jamais ser esquecida. Que dirá ser vilipendiada por palavras sem graça dessa vereadora de Santa Catarina. Abraço, se cuidem e leiam mais.